Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, Série A, 13ª rodada. E o Leão do PC, depois de ter dado uma pancada doída no Palmeiras, o todo-poderoso Palmeiras, jogou em casa mais uma vez contra o Juventude, que tinha vencido o Flamengo, líder do campeonato, em casa por 2-1. Se enfrentaram no Castelão, mas o campo do Castelão, hein? Arrego, hein? No final do jogo, a grande área ali, pelo amor de Deus. Cara, é impossível tu ter um jogo de qualidade, alguma coisa. Um gramado, eu sei, tem muito jogo, cara, mas tem que se tentar fazer alguma coisa, mas aí eu tenho que falar. A gente tá no Brasil, né? Está no Brasil, um país onde tem a Copa América e você não para o campeonato. Aonde teve uma tragédia no Rio Grande do Sul, alguns 5, 6 clubes não queriam parar, cagaram para tragédia. Brasil, aonde tem a Copa América, e se não tiver enganado, 10 clubes, 11 clubes queriam parar, 9 não queriam. Então, irmão, num país aonde a CBF e nem os clubes dão a real importância ao produto que é o campeonato, tu vai ficar esquentando com o campo. É difícil, é muito difícil. Se enfrentaram, o Leão do PC venceu mais uma e tá pegando o elevador, o Leão do PC. Tá pegando o elevador. Cara, o Fortaleza é aquele exemplo de time que já passou por vários altos e baixos. E o Fortaleza é aquele time com o Vojvoda que você sabe, ele está em baixa, mas você tem certeza que ele vai voltar a subir. Cara, todas as temporadas acontece com o Fortaleza. Tem um momento que ele dá uma queda. Agora não dá, o Vojvoda já não presta, os jogadores são tudo uma merda, daqui a pouco começa a subir. É sempre a mesma coisa. Impressionante. E isso é mérito. Isso é mérito da diretoria, dos jogadores, da comissão técnica. O Juventude, que volta para a Série A, tem um time bem competitivo, né? Lógico, o objetivo do Juventude não é o mesmo objetivo do Fortaleza, óbvio, todo mundo sabe, você sabe disso. O objetivo é outro, é permanecer na Série A. Mas tem um time bem competitivo que vai brigar para permanecer. Levando em consideração que esse ano ainda tem alguns gigantes lá na rabeira, né? O Fluminense, Vasco, Grêmio, Corinthians, o Juventude está indo na dele. O que o Juventude tem que fazer é conseguir pontos para, caso esses gigantes engrenem, não conseguir atingir o Juventude. Porque, tu sabe, né? Grande, quando entra na zona de abaixamento, é complicado para sair. Mas como tem uma graninha, um ou outro ali, pode investir e sair daquilo lá e atrapalhar o Juventude. Mas o Juventude tem um time bem armado, bem trabalhado pelo Roger. O Roger que tem que parar de reclamar um pouco, ele reclama pra cacete, tá fazendo um bom trabalho, mas tem que diminuir também, porque não é só o Roger não. A maioria dos treinadores, já que a arbitragem é ruim, a gente sabe que a arbitragem é ruim, joga muito também, muita culpa do fracasso do time na arbitragem. Não estou falando especificamente desse jogo não, estou falando em geral. Então o Roger reclama, tá fazendo um bom trabalho, reclama menos. Se enfrentarem, o Fortaleza ganhou de 2-1. Então é sobre esse jogo que a gente vai falar nesse momento, sobre a classificação, sobre como foi o jogo e por que o Leão do PC venceu mais uma. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Fortaleza, meu amigo torcedor
do Juventude. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro e do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, cara. Olhando aqui logo a classificação. Com essa vitória, o Fortaleza cola no G6. Cola na briga pela vaga na Libertadores. Pré-Libertadores ou Libertadores. Se virar G7, já está lá. Mas vamos esquecer G7, G8. Vamos G6. Fortaleza já é o 7º colocado. Levando em consideração que o Fortaleza tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos. Então, o que acontece? O Atlético Paranaense ainda vai jogar, né? E o Atlético Paranaense não pode ganhar. Se o Atlético Paranaense ganhar, passa o Fortaleza. O Atlético Paranaense tem 19. O Bragantino já jogou. Então, o Fortaleza não corre perigo para o Bragantino. Corre perigo para o Atlético Mineiro, que tem 18 pontos? Sim. O Atlético Mineiro, se vencer, chega a 21. Também passa o Fortaleza. O Internacional tem 17, com 10 jogos. Se o Internacional vencer, vai aos mesmos 20 pontos. Ou seja, dos times que estão embaixo, Internacional, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense podem passar ou igualar o mesmo número de pontos do Fortaleza, e aí vai lá para aquele saldo de gols. Então, tá nesse momento que eu estou gravando, que acabou o jogo do Fortaleza, termina na 7ª colocação. Mas pode terminar, se Atlético Paranaense vencer, Atlético Mineiro vencer, Internacional vencer, pode cair ali para 10ª colocação. Bom, tá muito ruim? Não. Se você levar em consideração que o São Paulo é o 5º, tem 21 pontos, e o Fortaleza tem um jogo a menos, então, irmão, independente da colocação que o Fortaleza termine a rodada, ele está próximo. O Fortaleza tem 20 pontos. O segundo colocado tem 24. O primeiro colocado ainda vai jogar. Pode chegar aos 27, mas também pode perder e ficar com o mesmo em 24. Ou seja, o Fortaleza entrou no bolo da parte de cima da tabela. Já o Juventude, com essa derrota, está na 12ª colocação. Não pode perder a colocação para o Cuiabá, porque o Cuiabá já jogou. O Criciúma vai jogar, pode chegar a 16 pontos. E aí fica com o mesmo número de pontos do Juventude, e aí tem aquele critério, né, de desempate. O Vitória tem 12 pontos, só chega a 15. Então o Juventude pode perder uma posição. Mas levando em consideração que, vou até dar uma olhada aqui rapidamente, que a galera de baixo, né, que está numa situação complicada, tipo o Grêmio venceu o Fluminense, o Grêmio foi a 10, o Corinthians vai jogar, o Atlético Goianiense vai jogar, mas a galera que está na zona de rebaixamento não ameaça o Juventude. O Juventude, com essa derrota, pode perder uma posição, mas continua lá na parte de cima. Aí vamos aqui, rapidamente, para a estatística do jogo. Bom, vamos lá. Posse de bola. Posse de bola, o Juventude teve um pouco mais de posse de bola do que o Fortaleza. Principalmente no segundo tempo. Principalmente no segundo tempo, que o jogo equilibrou e chegou a ficar perigoso para o Fortaleza. Mas aí você pega precisão nos passes. O Juventude foi melhor. O Juventude foi melhor na precisão nos passes. Que eu estou olhando aqui o notebook. Precisão dos passes. O Fortaleza errou muitos passes. E isso atrapalha demais a evolução. Principalmente no segundo tempo. Quando o Juventude melhorou no segundo tempo,
que equilibrou o jogo, foi justamente quando a intensidade do Fortaleza caiu e errou umas passas. E aí o jogo fica complicado. Se o adversário equilibra o jogo e tu não consegue mais acertar passes, o jogo começa a ficar dramático. E o jogo ficou preocupante em determinado momento para o Fortaleza. Você pega aqui, vamos lá, ataque, finalizações. O Fortaleza chutou 17 e o Juventude 12. Bolas na trave. Teve uma bola na trave do Fortaleza. O Fortaleza chutou em direção ao gol 5 vezes e o Juventude 3. Pênalti. Teve um pênalti, né, pro Fortaleza. Bolas bloqueadas. 5 bolas bloqueadas do Fortaleza e uma do Juventude. Escanteios, 7 pro Fortaleza, 6 pro Juventude. Ou seja, você pega aí os números. Você vê que os números não estão muito discrepantes de um lado para o outro. Você vê que o Juventude teve mais posse de bola, mais acerto de posse de bola. O Fortaleza chutou mais em direção ao gol. Mas o jogo se desenhou da seguinte maneira. Primeiro tempo, o Juventude começou bem. O Juventude não começou mal. Começou indo para cima, tentando apertar. Quem sabe fazer aquele golzinho, né, para depois segurar lá atrás e sair no contra-ataque. Mas aí foi mais ou menos uns 5, 10 minutos no máximo. E aí o Fortaleza foi equilibrando o jogo. E aí saiu o lance do pênalti. O que estava acontecendo? Faz coceira aqui nas costas. O que estava acontecendo no jogo? O Juventude não estava conseguindo marcar o meio-campo do Fortaleza. O Fortaleza estava com muita facilidade no meio-campo e estava fazendo essa bola correr muito. O Fortaleza pegava a bola, meio ataque. Um time muito vertical. E o Juventude não estava conseguindo marcar. E aí começou o Fortaleza a fazer isso, encontrar facilidade, começou a acelerar o jogo e ficar muito vertical. O lance do pênalti. Vai ter muita gente que vai dizer que não foi. Aí é um critério. Eu vou dar a minha opinião. Para mim foi pênalti. Mesmo sem querer, mas o jogador do Fortaleza viu que o jogador do Juventude estava caindo, ele foi para cima e caiu, ele forçou o pênalti. Cara, pode ter sido uma forçação, mas mesmo sem querer, acontece o pênalti. Eu vou dar um exemplo. O pênalti no Fla-Flu aqui no Rio. O pênalti do jogador do Fluminense em cima do Bruno Henrique do Flamengo. Bruno Henrique dá uma ombrada no cara, o cara vai caindo, o Bruno Henrique tropeça nas pernas dele e cai. O juiz não dá falta, poderia ter dado falta. Não deu falta. Mas o jogador do Fluminense quis fazer? Não, ele tropeça e cai. E nisso que ele tropeça e cai, cai o Bruno Henrique também. E aqui o juiz deu pênalti. Bom, se aqui deu pênalti, tinha que dar desse pênalti também a favor do Fortaleza. E na minha opinião, por isso eu achei que foi pênalti e o juiz acertou. Demorou um pouquinho ali, mas acertou e deu o pênalti. E aí foi batido o pênalti, faz 1-0. A partir do 1-0 no primeiro tempo, só deu Fortaleza. A partir do primeiro gol, só deu Fortaleza. O Fortaleza fez o segundo gol no final do primeiro tempo, mas poderia ter terminado tranquilamente o primeiro tempo 4-0. Poderia tranquilamente ter terminado 4-0. Por baixo ali, o Fortaleza em cima do Juventude. Vai para o segundo tempo, o Fortaleza, não sei se deu uma sentada no resultado, abaixou a bola, abaixou a adrenalina, e o Juventude melhorou. Só que o Juventude equilibrou o jogo. Equilibrou como? Marcando o meio. O Juventude fechou o meio ali, e aí aquele espaço, aquela bola rápida que o Fortaleza tinha, não teve mais. E aí o Fortaleza encontrou dificuldade. Então, o que o Juventude fez? Aquele escoamento que estava rápido, né? Aquela sangria que estava ali, ele travou aquela sangria. Então dificultou o Fortaleza. Só que o Fortaleza estava ganhando de 2-0. Então a necessidade de quem tinha de correr, de tentar fazer alguma coisa, era o Juventude. E aí o Fortaleza ficou um pouco mais cauteloso
o jogo ficou equilibrado. Não vi o Fortaleza durante um certo tempo sofrendo, mas o jogo ficou equilibrado, mas não estava perigoso. Por quê? Porque estava 2-0. Quando o Juventude faz 2-1, aí o jogo que estava equilibrado fica perigoso, que qualquer erro podia dar M. E aí o Juventude bota alguns jogadores, bota o Nenê, faz 5 substituições, bota o jogador que fez o gol contra o Flamengo, e aí o Juventude vai para cima, vai na pressão, vai na vontade, já tinha feito o gol, e aí começa a causar tensão na torcida do Fortaleza. O Fortaleza consegue alguns contra-ataques, algumas saídas, mas o jogo fica tenso. Fica tenso porque não por causa do ataque, mas por causa da defesa. E aí a bola fica rondando muito a área do Fortaleza, uma área que estava um pasto, né? Não tinha grama, não tinha nada, era só barro, era só terra, né? E ali poderia acontecer qualquer coisa. O Nenê reclamou lá do Ramon, que até bateu a mão do jogador do Fortaleza, mas não foi pênalti. No último minuto de jogo teve um chute para fora. Ou seja, o Fortaleza fez um primeiro tempo que poderia ter goleado, e no segundo tempo o jogo ficou equilibrado, e depois do gol do Juventude o jogo ficou um pouco perigoso, que apesar de ter um certo controle, mas o Fortaleza poderia ter amargado o empate. Então, quando o Fortaleza é melhor, tem que matar o jogo, para não correr o risco igual correu nesse jogo contra o Juventude, que tem um time inferior, mas bem competitivo. Então, Fortaleza foi muito superior no primeiro tempo, teve um jogo que caiu, né? O Fortaleza deu uma caída, o Juventude melhorou um pouco, mas ficou um jogo perigoso depois que o Juventude fez o gol, porque qualquer bolinha marota poderia empatar. E aí o empate seria uma vitória para o Juventude, mas o Fortaleza conseguiu segurar ali, tomando um certo sufoco por causa da pressão do Juventude, mas segurou a vitória, e que vale os mesmos 3 pontos se tivesse vencido de 10-0. Boa vitória, justa vitória, não foi injusta, principalmente pelo que fez no primeiro tempo, mas eu acho que não precisava tomar, não desmerecendo a Juventude, mas acho que não precisava tomar os sustos e a tensão que teve da metade do segundo tempo para lá o Fortaleza. Poderia ter sido um jogo um pouco mais tranquilo, na minha opinião. Então, grande vitória do Leão do PC, e segue o barco agora olhando para cima para uma vaguinha na Libertadores, e Juventude continua na sua caminhada para permanência à Série A. Um grande abraço, até mais. Lembrando, já estamos 1/3 do campeonato. Rodada 13, 1/3 do campeonato. São 38 rodadas. 1/3 já foi. Então, Fortaleza está bem na parada. Juventude, apesar da derrota, não está tão mal assim, não. É só você olhar para baixo e ver como é que está Fluminense, Corinthians, Grêmio. Você vai ver que o Juventude não está tão mal assim, não. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui, tchau.